Beleza, boa tarde, pessoal. Hoje vou estar mostrando aqui como fazer a PTI, né, a produção textual individual da matéria de programação orientada a objetos. Então, primeiramente pegamos o documento aqui, ele descreve o nosso problema, né? Então tá, vamos lá. Então, suponha que teremos que desenvolver um sistema de computação gráfica e queremos começar modelando uma coordenada x e y, ou seja, um ponto na tela do computador. Então, a gente pode dizer aqui que ele quer uma coordenada x e y, né? Beleza. Que mais que ele fala? Como estamos programando orientando objetos com a linguagem Java, os pontos, sistema de computação gráfica, devem ser armazenados por uma classe. Então vai ser a minha classe. As informações que a classe precisa armazenar são coordenadas x e y de um ponto na tela. Assim, x e y serão atribuídos como inteiros e privados. Além disso, para que nosso ponto possa ser funcional, precisaremos ter construtores para a classe ponto e métodos para representar as ações e interações que podemos com os objetos da classe ponto. Beleza. Por exemplo, seria interessante ter um método que verifique se os dois pontos possuem os mesmos valores para x e y. Verifica valores. Esse vai ser meu método. E um método que calcula a distância sobre os dois pontos. E um outro método. Beleza. Abaixo veja como ficaria a classe ponto sem construtores e métodos. Beleza. Então ele pede, considerando seu conhecimento, as explicações acima e a classe ponto apresentado, escreva as implementações dos construtores e métodos da classe ponto. Então tá, no A que ele pede. Implemente o construtor da classe ponto que recebe por parâmetros dois valores inteiros com os valores dos atributos x e y respectivamente. Tá, então ele quer um construtor que eu consigo atribuir x e y os valores que eu quiser. Implemente outro construtor para a classe ponto que não recebe nada por parâmetro. O construtor inicializa os atributos da classe x e y com valor zero. E ele quer um outro construtor, né? Então um construtor que atribui x e y e outro que vai valer zero o meu x e o meu y. E esse eu não vou poder implementar o valor. Note que aqui utilizamos polimorfismo estático, porque nós vamos fazer dois construtores utilizando a sobrecarga do construtor, né? Então vamos fazer dois construtores utilizando o mesmo nome, por isso polimorfismo tático que ele diz aqui. Beleza. E o nosso B, o que ele pede? Implemente um método que verifica se os pontos são iguais. Então tá aqui já, né? Ó. Método que verifica se os pontos são iguais para x e y. O ponto será passado de forma implícita na chamada do método e o outro de forma tradicional como parâmetro do método. Ou seja, utilizando os construtores que nós temos já aqui o x e y é zero, então não vamos passar. E o outro ponto nós vamos passar as coordenadas por parâmetro. Beleza. Em seguida, implemente um método que calcula a distância entre dois pontos. Para tanto, o objeto que invoca o método é considerado um parâmetro implícito e o outro ponto é passado por parâmetro ao método explícito. Beleza. Então, vamos ter dois métodos, né, que são o verifica a distância e o verifica valores na nossa B. E na nossa A vamos fazer os construtores. Aí ele fala que, caso não se lembre como calcular a distância entre dois pontos, pode consultar as explicações no site. Só que o site não existe mais, né? Então, beleza. Vamos buscar aqui a formulazinha do cálculo de distância entre dois pontos. Vou colocar aqui que a distância é igual o x B, que é o segundo ponto, menos o x A, que é o primeiro ponto, ao quadrado, mais o YB menos o YA também é ao quadrado. Isso tudo a raiz. Beleza. Temos a fórmula, já temos tudo que precisamos para começar o nosso
Programa. Bora então? Bem, sobre IntelliJ, você pode usar a ideia que você quiser aí na sua casa. Então, vou nomear o nosso projeto como PTI POO. PTI Programação Orientada a Objetos. Tem o Create. Beleza. É isso. Vamos em SRC, criar uma nova classe Java. Vou nomear essa classe como ponto. Beleza? Então, deixa eu colocar aqui de lado. Então, joguei aqui IntelliJ de lado para a gente ir programando e verificando o que a gente precisa, né? Então, beleza. Primeiramente, a gente precisa o quê? Primeira coisa que ele pediu lá. É, criasse um ponto XY que eles fossem inteiros e privados. Então, private int x, private int y. Beleza? Segunda coisa, fazer nossos construtores. Então, vamos começar aqui como public ponto. Public ponto x, né? Que vai ser o construtor que a gente vai poder passar os parâmetros. Esse x aqui do meu parâmetro, eu vou falar que ele vai valer o x que eu declarei ali em cima. Dy também, igual a y, beleza. E o nosso outro construtor, public ponto, lembrando que podemos utilizar o mesmo nome, e assim estaremos realizando o polimorfismo estático, né? Tendo a sobrecarga de construtores, assim como podemos fazer de métodos também. Só que nesse segundo ponto, a gente não vai atribuir o valor por parâmetro, né? Ele fala que o valor de xy vai ser zero. Então eu falo que dix é igual a zero e dzy também é igual a zero. Beleza, meus construtores ambos estão criados, certo? O que a gente vai fazer agora? Criar os métodos, né? Primeiro vamos criar o método de comparar os valores. Então, a gente precisa saber se, por exemplo, este ponto aqui, 0 e 0, ele vai ter o mesmo valor desse ponto aqui. Será que ele vai ter o mesmo valor? Não sei, depende do valor que eu atribuir no x e no y, né? Se eu colocar 0 e 0, ele tem que ser igual a esse 0 e 0. Se eu colocar 2 e 3, ele não vai ser igual, mas eu tenho que verificar se isso é verdade ou não. Para isso, eu vou criar um método, né? Public boolean, e esse método vai chamar compara valores. Para valores, beleza. E vou estar me referindo à minha classe ponto, né? E quero comparar o segundo ponto ao meu primeiro, né? Então, return this x, ele vai ser igual ao meu segundo ponto. Então, estou perguntando, o meu x, né? Que é no caso seria o zero. Ele vai ser igual ao meu segundo ponto x? Se for igual ao meu segundo ponto x e dy for igual ao meu segundo ponto y, ele vai me retornar true. Senão, ele vai retornar false. Então, ele vai comparar lá. Meu 0 e 0 é igual ao que eu declarei por parâmetro? Sim. Então, true. Não, false. Beleza. O método de compara valores está pronto. Nosso próximo método a fazer é o método de verificar a distância, né? Então, vou de public double verifica distância. Também referindo a minha classe ponto. Segundo ponto. Int. A distância. Vou colocar distância. A distância x é, vai ser o meu segundo ponto, né? Meu segundo ponto de x menos esse ponto y.
assim como minha distância y vai ser o meu segundo ponto y menos dis y. Ou seja, o que que eu estou fazendo aqui? Eu estou fazendo essa parte aqui, ó. Eu já estou fazendo essa parte aqui, ó. Então, math e sqrt. Minha distância x, como é ao quadrado, eu vou colocar vezes ela mesma, né? Então, minha distância x vezes a minha distância x, mais a minha distância y vezes a minha distância y. Então, minha fórmula que a gente foi lá e roubou da internet está pronta. Então, fiz ponto xb menos o ponto xa, assim como o ponto yb menos o ya. Joguei dentro da raiz, elevando ao quadrado o ponto x e o ponto y. Então, terei o resultado da distância entre os pontos. Beleza. Acabamos nossos construtores e métodos. Vamos para o nosso método main para podermos atribuir os valores dos pontos e calcular tudo o que a gente quiser. Então, vamos lá. Public static void main, string args, né? Beleza. Então, vamos dar um new aqui em ponto. Primeiro ponto. Primeiro ponto vai ser um new ponto, que ele não vai ter valores atribuídos. Estou chamando esse construtor aqui então, né? Ó, quando não estou atribuindo valores, o x e o y vão valer zero. E vou dar um new em ponto aqui de novo, só que como segundo ponto é igual a new ponto, só que desta vez atribuindo valores para x e y. Vamos colocar aqui menos 2 e 3. Menos 2 e 3, pode ser. Beleza. Então a gente fala, se o primeiro ponto vamos comparar os valores entre os pontos, né, primeiro. Se o primeiro ponto compara valores, dentro do meu método está o segundo ponto. Então, estou comparando, né? Meu primeiro ponto, chama o método compara valores e atribuindo o valor do segundo ponto, né, que é menos 2 e menos 3. Vou dar um salt, ele vai dar o system out println. Ele vai verificar. Se for igual, então pontos iguais. Pontos iguais. Se não, o que que ele vai me dizer? Ele vai me falar pontos diferentes. Pontos não são iguais. Beleza? Vamos declarar aqui. Agora vamos declarar uma variável para poder verificar a distância, né? Então, double distância final. Então vai ser primeiro ponto, chamando o método verifica a distância, comparando ao segundo ponto. Beleza. E aí eu vou printar aqui, só que dessa vez aqui com o printf para a gente poder limitar os valores após o ponto, né? Então a distância entre os pontos é de, vamos fazer aqui, porcentagem, porcentagem.2 fn, vai ser de, e declarar aqui a distância final. Beleza. Vamos verificar se funcionou. Para valores, verifica a distância dos métodos, public main, menos 2 e menos 3, ok, vamos lá. Vamos lá. Os pontos não são iguais, a distância entre os pontos é de 3,61. Tá errado aqui, faltou a porcentagem aqui, ó. Então, save e rodar de novo, vamos ver. Pontos não são iguais, a distância entre os pontos é de 3,61. Beleza. E aí, se a gente declarasse aqui que
Nosso segundo ponto vale 0 e 0. Pontos são iguais, a distância entre os pontos é de 0. Então, legal. 2 e 3. Pontos não iguais, distância de 3,61. Assim como qualquer outro valor que eu colocar aqui, ele vai calcular a distância entre os pontos e comparar se eles são iguais ou não. Legal. É isso. Obrigado, galera. Tamo junto aí. Espero que tenha servido de aprendizado esse vídeo. Valeu!